Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e esse é o terceiro e último volume dessa série maravilhosa de Mircea Eliade, História das Crenças e das Ideias Religiosas. E nesse volume aqui, volume 3, que é o último volume, ele vai de Maomé, ele fala de Maomé, tá? Ele fala aí do surgimento do Islã, do islamismo, até a idade das reformas. Termina em Lutero ali, Martinho Lutero, falando das reformas, a reforma protestante. E Mircea Eliade, ele não era cristão, ele não era religioso, ele era historiador, tá? Era filósofo, poeta, romancista, tá? Juntamente com Joseph Campbell, os dois foram os maiores historiadores do século XX, principalmente nessa área das religiões, tá? Não tem para ninguém, não tem para ninguém. Mircea Eliade, ele era gênio. Ele falava 8 idiomas fluentemente, falava e escrevia em 8 idiomas. Nasceu na Romênia em 1907 e morreu em 1986 com 79 anos. Se você não assistiu os dois últimos reviews do volume 1 e volume 2, assista o volume 1, ele pega ali da Idade da Pedra até os mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis eram os cultos à deusa Deméter e à deusa Perséfone. E Eleusis era uma cidade que ficava próxima a Atenas, perto de Atenas. No volume 2, ele vai do budismo, né, de Gautama Buda ao triunfo do cristianismo. E agora, no volume 3, ele vai de Maomé, do islamismo, à idade das reformas. Tá? E esse volume 3, ele tem quantas páginas? Vamos ver aqui, ó. Tirando as folhas, só tem uma folha em branco, né? Ele é o menor, são 321 páginas. 321 páginas, tá? O volume 3, terceiro e último volume. Aqui, ó. Esse terceiro volume é a quinta repreensão em português, tá? Vamos aqui, ó, logo ao sumário. Essa obra foi publicada em francês em 1983, tá? E em 84 chegou no Brasil, foi traduzida para o Brasil. Depois disso, você tem várias repreensões. Essa é a quinta repreensão, revisada e ampliada. Você tem aqui o sumário, ó, nota do tradutor, lista de abreviaturas e o prefácio. E aqui começa. Como ele termina no capítulo 30, porque o volume 1 é 15 capítulos, o volume 2, 15 capítulos, então os dois volumes, volume 1 e 2, 30 capítulos total. E ele continua, né? E como terminou no capítulo 30, o volume 2, ele continua aqui no volume 3, no capítulo 31. Tá? Está em algarismo romano, né? Capítulo 31. Religiões, ele começa aqui, ó. Religiões da Eurásia Antiga, turco-mongóis, fino-úgricos, balto-eslavos. Ele começa a falar das religiões desses povos aqui, ó. Por gentileza, você pausa aí o vídeo para você ler, para eu ganhar tempo aqui. Porque se eu ficar lendo, vou ficar só no sumário, né? Então aqui, ó. Pausa aí para vocês lerem as religiões desses povos aqui, desses três povos, tá? O capítulo 32, ele vai trabalhar sobre as igrejas cristãs até a crise iconoclasta do século 7 e não, século 8º, tá? E 9º. A crise iconoclasta foi aquela sobre as imagens, né? Sobre as imagens. O culto às imagens, a adoração às imagens, deu uma confusão danada isso aqui. É que ele vai trabalhar sobre essa questão. Agostinho, tá? Orígenes, as posições polêmicas de Agostinho,
sobre a sua doutrina da graça, né? A graça irresistível e da predestinação que nasce em Agostinho, né? O cultos dos santos, martíria, relíquias, peregrinações, a igreja do Oriente, a evolução da teologia bizantina, a veneração dos ícones sagrados, né? Dos santos e iconoclasmo, que é as imagens. Ele trabalha aqui no capítulo 32. No capítulo 33, ele começa agora a falar de Maomé, do islamismo, né? Maomé, conhecido como Mohammed, grande profeta do Islã. Maomé e a expansão do Islã. Ele vai falar do início, né, do Islã, enfim, como Maomé recebeu o Alcorão, que é o Maomé, apóstolo de Deus, o enviado de Deus, a viagem estática ao céu e o livro sagrado, a imigração para Medina, do exílio ao triunfo, a mensagem do Corão, a invasão do Islã no Mediterrâneo e no Oriente Próximo. Então, o capítulo 32 aqui ele já trata sobre o islamismo e o surgimento dele. Depois, capítulo 33, na verdade, né? Aqui agora é o capítulo 34. Ele fala sobre o catolicismo ocidental de Carlos Magno e Gioacchino da Fiore. Tá? Você pode pausar aqui para você ler, ó. O cristianismo durante a Alta Idade Média, tá? Olha aqui, ó. As cruzadas, foi uma catástrofe, né? E carnificina também. Muita gente morreu nas cruzadas aqui. Capítulo 35. Teologia e místicas muçulmanas. Qual é a teologia muçulmana, dos muçulmanos, né? Os fundamentos da teologia majoritária, o xiismo e a hermenêutica esotérica, tá? O ismaelismo e a exaltação do imame, a grande ressurreição, o Mahdi. Lembrando que para os muçulmanos, o primogênito de Abraão e quem é o herdeiro das promessas não é Isaac, tá? É Ismael. Eles são descendentes de Ismael. Por isso que eles também são filhos de Abraão. Eles reivindicam isso. O cristianismo reivindica o judaísmo e o islamismo. Isso aqui é interessante. Então, ele fala aqui das teologias e místicas muçulmanas. Você pode pausar aí para ler. Depois do capítulo aqui, ó, capítulo 36, o judaísmo desde a revolta de Bar Kokhba até o hassidismo. Bar Kokhba foi aquele camarada que, no ano 132 depois de Cristo, ele se autoproclamou Messias e provocou uma rebelião enorme. Aí ele foi caçado como um animal pelo Império Romano e ele foi achado, foi morto e sua revolta foi dizimada. Foi a última revolta judaica, né? Última revolta messiânica judaica. Ele trabalha aqui, no capítulo 36. No capítulo 37 ele vai trabalhar sobre movimentos religiosos na Europa, da baixa Idade Média, à véspera da Reforma, a Reforma Protestante, que ele fala, né? Muito bom aqui, ó. Excelente. Então, é a visão de um historiador sobre esses movimentos. Depois capítulo 36, 37, 38. Religião, magia e tradições herméticas antes e depois das reformas. Tá? Aqui, ó. Você pode pausar aí para você ler. Até esperar um pouquinho para vocês pausarem aí. Ele fala sobre Martin Lutero e a Reforma da Alemanha, a teologia de Lutero, a polêmica com Erasmo de Roterdã, Zwinglio, Calvino, a Reforma Católica, né? O humanismo, o neoplatonismo, hermetismo durante o Renascimento, por aí vai. E o último capítulo 39, as religiões tibetanas, tá? As religiões tibetanas. Aqui, ó. Pode pausar aí para vocês lerem, tá?
Aí termina com o estado das questões, a bibliografia crítica e um índice remissivo que eu já mostrei lá para vocês no volume 1 e volume 2, que está em ordem alfabética, onde você vai encontrar todos esses assuntos em ordem alfabética. Você procura o assunto que você quer e vai estar lá a página, e você já vai na página para ler o assunto que você está procurando. Está no índice remissivo, na página 315. 315. Tá certo? Vamos pegar aqui um capítulo sobre. Cadê? Vamos pegar aqui o capítulo 33. Maomé e a expansão do Islã. Página 69. Vamos lá, rapidamente. 69. Tá aqui, ó. Maomé e a expansão do Islã. Aí ele vai falar aqui, ó. Alá, que é o Deus dos muçulmanos, né? Deus otiosos dos árabes. Alá. Ó, de todos os fundadores de religiões universais, Maomé é o único cuja biografia, em suas linhas gerais, é conhecida. Tá? Isso não quer dizer que se conhece também sua biografia íntima. Isso não quer dizer que se conhece também sua biografia íntima. No entanto, as informações históricas de que dispomos acerca de sua vida e das experiências religiosas que prepararam e determinaram sua vocação profética, de um lado, sobre a civilização árabe de seu tempo e de outro, sobre as estruturas sociopolíticas de Meca, são extremamente valiosas. Elas não explicam a personalidade de Maomé nem o êxito de sua pregação, mas permitem-nos apreciar melhor a criatividade do profeta. É importante dispor, pelo menos, para um dos fundadores de religiões universais, ter uma riquíssima documentação histórica. Isso torna ainda mais compreensível o poder de um gênio religioso. Em outras palavras, percebe-se até que ponto um gênio desse tipo pode utilizar as circunstâncias históricas para fazer triunfar sua mensagem, em suma, para mudar radicalmente o próprio curso da história. Nascido em Meca, entre os anos 567 e 572 d.C., né? Maomé pertencia à poderosa tribo dos Coraixitas, tendo perdido os pais com apenas 6 anos. Foi criado primeiro pelo avô e depois pelo tio materno Abu Talib. Aqui você tem essas estrelinhas aqui, ó, que são as notas de rodapé, tá? As notas de rodapé aqui, ó. Que eu não vou ler por causa do tempo, mas são maravilhosas. Com 25 anos, passou a cuidar dos negócios de uma viúva muito rica, chamada Khadija, e fez várias viagens à Síria em caravanas. Pouco tempo depois, por volta do ano de 595, casou-se com a patroa, apesar da diferença de idade. Khadija contava na época 40 anos. O casamento foi feliz. Maomé, que viria a desposar 9 mulheres depois da morte de Khadija, não se uniu a nenhuma outra esposa enquanto ela viveu. Tiveram 7 filhos, 3 meninos que morreram ainda novinhos e 4 filhas. A mais jovem, Fátima, casou-se com Ali, primo de Maomé. A importância de Khadija na vida do profeta não é desprezível. Foi ela quem o incentivou durante as provações de sua vocação religiosa. Poucos são os dados de que dispomos sobre a vida de Maomé antes das primeiras revelações, em 610, aproximadamente. Segundo a tradição, elas foram antecedidas de longos períodos de retiros espirituais. Tahanut, que é o nome, né? Em cavernas e outros lugares solitários, prática que era estranha ao politeísmo árabe. É muito provável que o Maomé se tenha impressionado bastante com as vigílias, preces e meditações de certos monges cristãos que encontrara ou de quem ouvira falar em suas viagens. Um primo de Khadija era cristão. Além disso, certos ecos da pregação cristã ortodoxa ou sectária nestoriana
ou gnóstica, né? Bem como as ideias e as práticas dos hebreus, eram conhecidos nas cidades árabes. Havia, no entanto, poucos cristãos em Meca, a maioria de condição muito humilde, escravos, abexins, provavelmente, e suficientemente instruídos. Quanto aos judeus, existia uma grande massa deles em Yatrib, a futura Medina, e veremos a que ponto o profeta contava com seu apoio. No entanto, na época de Maomé, a religião da Arábia Central não parece ter sido modificada por influência judeu-cristã. Não obstante sua decadência, ela ainda conservava as estruturas do politeísmo semítico. O centro religioso era Meca, ou Maca. O nome é mencionado no corpo ptolemaico do século II d.C. como Macoraba, vocábulo derivado de Sabeu, Macoraba, que significa santuário. Em outras palavras, Meca era primitivamente um centro cerimonial em torno do qual se ergueu pouco a pouco a cidade. No meio do território consagrado, Ima, ficava o santuário de Caba, literalmente cubo, edifício a descoberto que continha embutida num de seus ângulos a célebre pedra negra, considerada de origem celeste. A circunambulação da pedra constituía, nos tempos pré-islâmicos, tal como ainda hoje, o apogeu da peregrinação anual do Hajj a Arafat, situada a alguns quilômetros de Meca. O senhor de Caba era, segundo se sabia, o próprio Alá, literalmente Deus. O mesmo teonônimo é empregado pelos judeus e pelos cristãos árabes para designar Deus, mas Alá tornara-se, havia já algum tempo, um Deus otiosos. Seu culto reduzia-se a certo sacrifício de primícias, que é grãos e gados, oferendas que lhe eram trazidas ao mesmo tempo que as várias divindades locais. Muito mais importantes eram as três deusas da Arábia Central: Manat, que era o destino, Alat, feminino de Alá, e Al-Uza, a poderosa. Considerada filhas de Alá, gozavam de tal popularidade que no início de sua pregação o próprio Maomé cometeu o erro, mais tarde corrigido, de enaltecer a função de intermediários que desempenhavam junto a Alá. Olha aqui, ó. Em síntese, a religião pré-islâmica aproximava-se da religião popular da Palestina do século VI a.C., tal como parece expressa, por exemplo, nos documentos da colônia judeu-aramaica de Elefantina, no Alto Nilo, ao lado de Javé Jahu. Eram venerados Betel e Harabetel, a deusa Arat e um deus da vegetação. Em Meca, o serviço do santuário estava confiado aos membros das famílias influentes. Os cargos, muito bem remunerados, transmitiam-se de pai para filho, era hereditário, né? Não havia, ao que parece, um corpo sacerdotal propriamente dito, embora solidário, do vocábulo Cohen, que é sacerdote, né? Que entre os hebreus designava o sacerdote. O termo árabe Kahin indica o vidente, o adivinho, que possuído por um djinn, era capaz de vaticinar o futuro e de descobrir certos objetos perdidos ou os camelos desgarrados. Os únicos monoteístas entre os contemporâneos de Maomé eram alguns poetas e visionários conhecidos pelo nome de Hanif. Alguns eram influenciados pelo cristianismo, mas a escatologia, tão característica do cristianismo e mais tarde do Islã, lhe era estranha, tal como parece ter sido estranha aos árabes em geral. Aí ele continua falando aqui sobre Maomé. Você tem as notas de rodapé, ó. Tá? Aqui ele vai falar, ó. Ele teve a visão aonde Gabriel aparece para ele e dá para ele o Corão, tá? Aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó, página 71, vai falar aqui, ó, a missão profética de Maomé teve início depois de várias experiências estáticas
que constituem, de certo modo, o prelúdio da revelação, onde ele recebe o Corão, né? Na Sura 53, no livro, no Corão, 53, versículos de 1 a 18, ele evoca a primeira dentre elas. Manteve forte o seu aspecto majestoso quando se achava no firmamento supremo, o elevado. Depois aproximou-se e permaneceu suspenso. Estava a uma distância de 2 arcos, ou mais, perto ainda, e revelou ao servo o que lhe revelou. Maomé viu uma segunda vez junto à jujubeira, viu os maiores sinais do Senhor. Na Sura 81, versículo 22 e 23, Maomé volta até essa visão. Vosso companheiro não é possuído. Ele ouviu no firmamento luminoso, que é as visões do profeta, né? Trata-se das visões que antecederam as revelações auditivas, as únicas que o Corão considera de origem divina. As primeiras experiências místicas que determinaram sua carreira profética estão relatadas nas tradições transmitidas por Ibn Ishaq. Estava Maomé dormindo na gruta onde fazia seu retiro anual, quando o arcanjo Gabriel veio até ele segurando na mão um livro e ordenou-lhe: lê. Como Maomé recalcitrasse, o anjo apertou-lhe o livro contra a boca e as narinas, com tamanha força que ele quase sufocou. Quando pela quarta vez lhe repetiu o anjo: lê, indagou-lhe Maomé: que devo eu ler? Respondeu-lhe então o anjo: lê, prega em nome do teu Senhor, que criou o homem, de um coágulo de sangue. Prega, pois o teu Senhor é o mais generoso. Foi ele quem instruiu o homem por meio do cálamo. Ele ensinou o que este não sabia. Está aqui no Corão, né? Maomé leu e o anjo acabou por afastar-se dele. Acordei e foi como se houvesse gravado alguma coisa em meu coração. Maomé deixou a caverna e mal chegou ao centro da montanha, ouviu uma voz celeste lhe dizer: ó Maomé, tu és o apóstolo de Alá e eu sou Gabriel. Isso aqui é tudo folclore, né, gente? Eu respeito o islamismo, mas não dá pra. Maomé foi um picareta. Mas esta é a história do Islã. Hã? Que, ó Maomé, tu és o apóstolo de Alá, o enviado de Alá, né? E eu sou Gabriel. Ergui a cabeça para o céu e vi que Gabriel havia assumido a forma de um homem sentado no horizonte de pernas cruzadas. O anjo repetiu-lhe aquelas palavras a Maomé. E Maomé olhava-o sem poder avançar nem recuar. Eu não podia fitar uma região do céu sem percebê-lo. A autenticidade dessas experiências parece indubitável. A resistência inicial de Maomé lembra a hesitação dos xamãs e de numerosos místicos e profetas em assumirem sua vocação. É provável que o Corão não mencione a visão onírica na caverna para evitar a acusação de que o profeta foi possuído por um djinn. Contudo, outras alusões do Corão confirmam a veracidade da inspiração. O ditado era frequentemente acompanhado de tremores violentos, de acessos de febre ou de quedas de temperatura. Aqui, ó, Maomé, o apóstolo de Deus. Depois de receber essas visões, ele vai transmitir. Aí ele escreve o Corão e vai transmitir essas visões. Aí começa o islamismo, né? Que é uma religião também monoteísta. Assim como o cristianismo, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Tá? Que durante cerca de 3 anos, as primeiras mensagens divinas foram comunicadas somente a Khadija, sua esposa, e a alguns amigos íntimos, seu primo Ali e seu filho adotivo Zaid, e os 2 futuros califas, Othman e Abu Bakr. Certo tempo depois, a revelação do anjo foram interrompidas e Maomé atravessou um período de angústia e abatimento moral. No entanto, uma nova mensagem divina devolveu-lhe a confiança. Teu Senhor não te abandonou, nem te vê com ódio. Teu Senhor logo te concederá seus dons e ficará contente. Foi após uma visão
em 612, a qual lhe ordenava que tornasse públicas suas revelações, que Maomé deu início a seu apostolado, né? Desde o começo, sublinha o poder e a misericórdia de Deus, que formou o homem de um coágulo de sangue. Revelou-lhe o Corão e ensinou-o a expressar-se, que criou o céu, os montes, a terra, o camelo, evoca a bondade do Senhor, atendo-se à sua própria vida. Acaso não te encontrou órfão e não te deu abrigo? Contrapõe o caráter efêmero de toda a existência à perenidade do Criador. Todas as coisas que se acham sobre a terra desaparecerão. Só subsistirá o rosto majestoso e munificente de teu Senhor. Contudo, é surpreendente que em suas primeiras proclamações Maomé não aluda à unidade de Deus, a não ser uma vez. Não coloqueis divindade alguma ao lado de Deus. Mas trata-se provavelmente de uma interpolação tardia. Aí ele vai falar aqui da pregação de Maomé, né? Das suas pregações, das suas visões, das suas revelações e o surgimento do islamismo. Aqui, ó. A viagem estática ao céu e o livro sagrado, tá? Que ele subiu ao céu no cavalo alado, é o que diz o Corão, né? Tudo isso é mito, né, gente? Como eu falei, nós temos que respeitar as religiões, aqui, ó, sempre as notas de rodapé, mas sei que ele foi subir ao céu com o cavalo alado, isso aí é mito, mas os muçulmanos creem nisso, acreditam nisso, tá? Pede-se, em suma, a Maomé que demonstre a autenticidade de sua evocação profética, subindo ao céu e trazendo um livro sagrado. Em outras palavras, Maomé devia conformar-se ao modelo ilustrado por Moisés, Daniel, Enoque, Mani e outros mensageiros que, ao subir ao céu, haviam encontrado Deus e recebido da própria mão dele o livro que continha a revelação divina. Esse argumento era familiar tanto ao judaísmo normativo e à apocalíptica judaica, como aos samaritanos, aos gnósticos e aos mandeus. Sua origem remonta ao legendário rei mesopotâmico Emendurak. Emendurak e é solidária da ideologia dos reis, tá? Aqui, ó. As réplicas e as justificações do profeta desenvolvem-se e multiplicam-se à medida que se vão tornando precisas as acusações dos incrédulos. Como tantos outros profetas e apóstolos antes dele, como alguns de seus rivais, Maomé considera-se e proclama-se o apóstolo, o mensageiro de Deus. Levava a seus concidadãos uma revelação divina. O Corão é a revelação em língua árabe clássica, por isso que toda a tradução do Corão para qualquer língua do mundo, eles falam que não são válidas, tá? Você deve traduzir, mas a língua sagrada para os muçulmanos é o árabe, porque o Corão foi escrito em árabe. Então é um idioma sagrado. Ela é, portanto, perfeitamente inteligível aos habitantes de Meca. Se estes persistem em sua incredulidade, é por cegueira diante dos sinais divinos, por orgulho e por incúria. Aliás, Maomé sabe perfeitamente que essa espécie de provação atingiu os profetas enviados por Deus antes dele, Abraão, Moisés, Noé, Davi, João Batista, Jesus e por aí vai. Jesus, né, é o Filho de Deus, né? Jesus é um profeta elevado, assim como Maomé. Ele não morreu na cruz, tem alguém morreu no lugar dele, tá? Ele não era Messias, não era nada disso. Eles, essa é a visão que eles têm de Jesus, né? Aqui, ó, a imigração para Medina. Qualquer muçulmano, qualquer parte do mundo, ele tem que, pelo menos uma vez na vida, fazer a famosa peregrinação, assim como Maomé fez, para Meca e a Meca. Ó, do exílio ao triunfo, tá? Triunfo do islamismo, da religião que ele criou, que ele inventou, tá? A mensagem do Corão,
Ó, a invasão do Islã, aí começa o crescimento, né? A invasão do Islã no Mediterrâneo e no Oriente Próximo, aqui começa o califado, né? Enfim, cresceu muito o Islã. Entrou em embates com o cristianismo, muito cristão morreu, muitos territórios dominados por cristãos desapareceram porque os muçulmanos tomaram. Enfim, é maravilhoso, né? Aqui termina. E ele começa aqui, ó, depois, com o catolicismo ocidental de Carlos Magno a Gioacchino da Fiore. Então ele dá muita ênfase aqui primeiro a o surgimento, né, do islamismo. Maravilhoso, uma obra acadêmica, uma obra de referência no quesito às religiões. Então, esse é o terceiro e último volume. Se vocês gostaram desse review, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ao se inscrever, ao dar o seu like e fazer seus comentários, se inscrever no canal, acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz a todos, muito obrigado mais uma vez, até as próximas indicações, querendo Deus.